Razões pelas quais os jovens precisam ser exortados, por John Charles Riley. Terceira razão. O que os jovens virão a ser depende muito provavelmente daquilo que são no momento. Ainda assim, parece que se esquecem disso com muita facilidade. A juventude é o estágio embrionário da maturidade, o período de formação no curto espaço da vida humana, a época decisiva na existência de um homem. Pelo broto, julgamos a árvore. Pela flor, julgamos o fruto. Pela florada, julgamos a safra. Pelo amanhecer, julgamos o dia. E, de modo geral, pelo caráter do jovem, podemos julgar o que ele virá a ser na idade adulta. Jovem, não se deixe enganar. Não pense que pode deliberadamente servir a si mesmo e a seus prazeres no início da vida e depois servir a Deus tranquilamente no final de sua existência. Não pense que pode viver como Esaú e morrer como Jacó. É zombaria agir assim com Deus e com sua alma. É um terrível desprezo supor que você pode oferecer ao mundo e ao diabo o vigor da sua juventude, deixando para o Rei dos Reis a sobra de sua vida e os restos de suas forças. Isso é uma terrível tolice e pode ser que você descubra, para o seu desespero, que tal coisa de fato não pode ser feita. Eu me aventuro a afirmar que você está contando com um arrependimento tardio. Você não sabe o que está fazendo. Está pensando nos fatos sem levar Deus em consideração. O arrependimento e a fé são dádivas de Deus. Dádivas que Ele frequentemente retém depois de serem oferecidas em vão durante muito tempo. Admito nunca ser tarde para o verdadeiro arrependimento, mas, ao mesmo tempo, advirto-lhe que o arrependimento tardio poucas vezes é verdadeiro. Concordo que um ladrão penitente foi convertido na última hora de vida, para que nenhum homem venha a se desesperar. Mas digo-lhe que apenas um dos ladrões foi convertido nessa condição, para que ninguém presuma o mesmo para si. Admito estar escrito que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Mas notifico-lhe que o mesmo Espírito também escreveu: Mas, porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse? Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Provérbios capítulo 1, versos 24 e 26. Acredite-me, você verá que não é coisa fácil voltar-se para Deus no momento que achar conveniente. É verdadeiro o que disse um certo pastor: o caminho do pecado é morro abaixo. O homem não consegue parar quando quer. Convicções sérias e desejos santos não são como os servos do centurião, prontos a ir e vir à sua vontade. Antes, são como o boi selvagem do livro de Jó. Não lhe obedecerão nem atenderão o seu comando. Jó capítulo 39, versículo 10. Conta-se que Aníbal, um famoso general do passado, quando poderia ter tomado a cidade de Roma, contra a qual guerreava, não quis fazê-lo. E finalmente, quando ele quis, não pôde mais. Atente bem, para que o mesmo não lhe aconteça em relação à vida eterna. E por que estou dizendo tudo isto? Digo-o por causa do poder dos hábitos. A experiência me diz que os corações das pessoas dificilmente mudam, se não mudarem enquanto elas são jovens. Na verdade, poucos homens são convertidos em sua velhice. Os hábitos têm raízes profundas. O pecado, uma vez que você permita que ele se aninhe em seu coração, não o deixará mediante um pedido seu. O costume acaba se tornando uma segunda natureza, como o cordão de 3 dobras, difícil de ser rompido. O profeta declara, apropriadamente:
Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Os hábitos são como pedras que rolam pela montanha. Quanto mais ligeiras elas rolam, mais incontrolável é o seu curso. E à semelhança das árvores, os hábitos se fortalecem com o passar do tempo. Um garoto consegue envergar um carvalho quando este é ainda tenro, mas 100 homens não conseguem desarraigá-lo quando se torna uma árvore adulta. Na nascente de um rio, uma criança pode brincar de rolar na água, mas nas proximidades do encontro do rio com o mar, pode navegar o maior navio que existe. Assim acontece com os hábitos. Quanto mais antigos, mais fortes eles ficam. Quanto mais tempo prenderem a alma, mais difícil de serem eliminados. Eles crescem à medida que crescemos e se fortalecem à medida que nos desenvolvemos. O hábito nutre o pecado. Cada pecado cometido atenua o temor e o remorso, endurece o coração, abranda o guilhão da consciência e aumenta nossa inclinação para o mal. Talvez você, jovem, pense que estou enfatizando muito esse ponto. Mas não diria isso se, como eu, tivesse visto tantos velhos à beira da sepultura, totalmente insensíveis, cauterizados, calejados, apáticos, endurecidos como a pedra inferior do moinho. Acredite, você não pode ficar neutro quanto aos interesses de sua alma. Ou bons ou maus hábitos diariamente se fortalecem em seu coração. A cada dia que passa, ou você se aproxima mais de Deus, ou se distancia dele. A cada ano que você continua sem arrepender-se e converter-se, o muro divisório entre você e o céu aumenta e se avoluma, e o abismo a ser cruzado se aprofunda e se alarga. Eu insisto, você deve temer o endurecimento causado pela permanência no pecado. Agora é o tempo aceitável. Não espere até a sua velhice, ou a força do hábito será tamanha que, se você não busca o Senhor enquanto jovem, provavelmente nunca irá buscá-lo. É isso que eu temo. Portanto, o exorto.